Que honra estar com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na minha vida. Deus já nos abençoou. Quantas aqui já foram abençoadas nesse louvor, nessa adoração, já receberam essa presença preciosa do Senhor? E o Senhor vai continuar falando conosco. Então, o nosso tema, vocês ficaram curiosas por esse tema, né? Influência silenciosa. Oh, meu Deus, como que a gente vai influenciar em silêncio? Será que é possível? De que forma? De que maneira? Será que nós podemos influenciar e o nosso lar vai influenciar a sociedade? É isso mesmo? É isso, irmãs. Deus tem um plano, um propósito para nós desde o princípio, para nós mulheres, para todas nós. Deus colocou coisas tão especiais em nós, em mim e em vocês, que talvez tenham que ser despertadas nessa noite e o Senhor vai fazer. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem para a gente começar em 1 Timóteo 1, versículo 5. Esse versículo é um versículo tão simples que está ali, mas que me chama tanta atenção. 1 Timóteo 1, 5. Não sei se vai conseguir projetar. Vai projetar? Amém. Não, acho que não é esse. Deixa eu encontrar aqui. Acho que não é o... Acho que eu que anotei errado. 1 Timóteo, 2 Timóteo, isso mesmo. 2 Timóteo 1, 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, e ele relembrou, então, da fé, uma fé firme, uma fé forte, sem fingimento, que aquele jovem tinha. E ele fala assim, a mesma fé que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe e que também habita em você. Né? Uma fé que foi passando de geração em geração, que foi transmitida. E é interessante aqui, porque cita exatamente o papel daquelas mulheres em transmitir essa fé. Vocês entendem aqui a influência do lar, e essa influência é muitas vezes silenciosa, que influencia toda a sociedade. E chegou lá na vida de Timóteo, né, e ele foi também grandioso na presença de Deus, e fez grandes coisas na presença do Senhor, e esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o propósito para você como mulher, para nós como igreja. Então, houve um tempo que as pessoas tinham muito medo, assim, que os meus filhos vão crescer, vão se perder, nós não vamos conseguir. Não. O propósito do Senhor para nós é que nós tenhamos gerações abençoadas, gerações na presença do Senhor, que venha uma geração, que venha outra geração e que ela seja cada vez mais forte. Podemos passar por lutas, por momentos de dificuldade, mas nós somos indesistíveis, porque nós vamos cada vez mais aprender como influenciar as nossas gerações, como influenciar as nossas casas, os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor. Não só a nossa casa, mas através dessa influência, a nossa casa também vai influenciar a sociedade. Vocês sabiam que a nossa casa fala? A nossa casa fala até mesmo quando nós não estamos falando palavra nenhuma. Eu vou contar para vocês, né, algo que eu tenho a liberdade de falar, porque essa pessoa já me falou várias vezes isso. Uma irmã da nossa igreja, lá de Itupeva, ela começou a ir numa célula, né, na minha casa, há muitos anos atrás, e ela era uma vizinha, e ela tinha assim, uma vida muito destruída, muita dificuldade no casamento, na vida dela. E ela me conta hoje que ela ia na minha casa, e ela ia assim, para observar a casa. E ela fala que ela ia, e ela olhava a casa, e ela olhava as coisas arrumadinhas, e ela via um tapetinho, e ela via o bolo que eu fazia para o final da célula, e ela ficava falando assim, um dia eu vou ter uma casa assim, um dia eu vou ter uma família assim. Então, eu não precisava ficar falando, olha, você coloca um tapetinho na sua casa, você faz um bolo quando for visita na sua casa. Eu não falava nada. Vocês entendem que a nossa casa fala até quando a gente não está falando?
E hoje ela conta isso, ela já falou isso para mim várias vezes, né, como um grande testemunho. E foi interessante que anos depois, ela realmente se converteu, se firmou no Senhor, Deus transformou a vida daquela mulher, Deus transformou a história de vida dela. E anos depois, eu vendi aquela casa para outra pessoa, e depois a casa foi vendida de novo, e adivinha quem comprou a casa? E ela me fala que ela comprou a casa porque ela tinha aquela memória daquela casa abençoada, daquela casa que era um lar, né? Então ela falou assim, eu quis aquela casa, eu queria aquele lar, eu queria, então eu fui lá e comprei a casa, né? Olha, gente, que lindo isso. Deus vai fazer da sua casa um farol nas trevas. Uma luz. Eu sempre orei assim, eu orava e falava, Senhor, que esse lar, que essa minha casa, que seja um farol no meio das trevas, que as pessoas olhem para ela e enxerguem a tua luz, que enxerguem realmente, que as pessoas que estão em trevas possam enxergar luz das nossas vidas, da nossa casa, né? Que a nossa sala, que a sala da nossa casa seja um altar para o Senhor, um lugar da presença de Deus, um lugar onde Deus fala. O que é um altar, né? Era o lugar onde Deus falava. Que seja o lugar da presença do Senhor, que seja o lugar onde Deus fala com as pessoas, que as pessoas venham ser abençoadas. Então, quando nós temos, em primeiro lugar, irmãs, esse posicionamento, que eu acho que é o que Deus quer falar conosco, principalmente, um posicionamento em entender, Deus quer que eu seja uma mulher influenciadora na sociedade. Se você se posicionar assim, assim você será. Se você entender isso hoje, Deus quer que a glória dele seja transmitida através da minha vida, através de atitudes, através da maneira como eu conduzo a minha casa, os meus filhos, através do meu agir, assim será. Amém? Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a palavra influência. Hoje em dia está muito na moda a gente falar dos influencers, né? O que é um influencer? O que é? Vocês sabem? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Tem gente que é influencer aqui, né? Influencer digital, né? Ai, a pessoa que está lá postando um monte de coisa na internet, faz vídeo, posta. É um influencer digital. É uma pessoa que exerce influência na vida de outras pessoas através do mundo digital. Então, isso é um influencer, é uma pessoa influenciadora. Colocaram lá, né, um nome um pouquinho diferente no inglês e tal, é uma pessoa influenciadora. Deus quer que todas nós sejamos influenciadoras, e não só no mundo digital, mas onde nós estamos. Para a gente entender um pouquinho, então, o que é influir, né? Que é o ato de exercer influência. Uma pessoa influente é uma pessoa que ela sabe agir, atuar, dominar, intervir, transmitir, comunicar, inspirar e sugestionar. E tinha mais coisas lá, mas eu peguei só essas aqui. Então, é uma mulher inspiradora, é uma mulher atuante, é uma mulher que sabe agir. Aqui também fala, né, dominar. Epa, calma lá, né? Não é dominar sobre tudo, sobre todos, porque nós seguimos uma hierarquia, mas é dominar também sobre aquilo que compete a nós dominar, ter domínio sobre as coisas que compete a nós dominar. Então, uma mulher influente, ela não vai ser dominada pelas coisas da sociedade. É ela que vai dominar. Ela não vai permitir que qualquer coisa entre na casa dela. É ela que vai determinar o que entra e o que não entra. É ela que autoriza ou não autoriza, a influência é dela, vocês entendem? É ela que vai influenciar os outros e não será influenciada. É uma pessoa atuante, é uma pessoa de ação, que está sempre agindo. Quando você entender que você precisa se posicionar como uma pessoa influente, você vai entender qual é realmente o seu verdadeiro lugar de atuação. E todas nós, mulheres, né, as esposas que estão aqui, que conhecem tão bem a palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos fala para sermos submissas aos maridos, não confunda submissão com inércia. Não confunda submissão com o ato de não fazer nada. Ah, então eu sou submissa, eu deixo que ele faz tudo e eu não faço nada. Então eu não oro, eu não preciso me preocupar com nada. Deixa que ele faz.
ele é o sacerdote do lar, ele faz tudo e eu fico aqui, porque afinal de contas falaram para mim que eu tenho que ser submissa. Uma mulher influente, ela é uma mulher de ação, de posicionamento pelas coisas do Senhor dentro da hierarquia que ela segue pela palavra de Deus. Amém, queridas? Então, para a gente continuar aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem quem foi a primeira mulher influencer da humanidade. Vocês sabem quem foi? Você já desconfiou aí quem foi, né? Pois é, gente. Foi uma mulher que influenciou na época dela toda a humanidade que existia. Toda. Total, né? Ela exerceu influência total. Só que no caso dela, ela exerceu uma influência que não foi legal, que foi negativa. Mas ela usou a influência, o poder de influência que ela tinha. Quem foi essa mulher? A Eva. A Eva. Ela foi uma mulher influencer. Ela foi uma influenciadora. Ela teve um poder. Porque nós, mulheres, temos esse poder. E ela soube usar esse poder, só que no caso dela, ela usou, né, o poder de influência, e ela, toda a humanidade, porque era Adão, né, e ela só, então, e ela estragou tudo com aquela influência dela. Então, nós precisamos entender que temos o poder de influência, e esse poder de influência deve abençoar as pessoas e abençoar as nossas vidas, e não ao contrário. Então, Gênesis 3:6... E nós vamos aprender também aí a primeira lição da influência. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Está lá em Gênesis 3, olha lá. Então, ela influenciou, ela exerceu total poder de influência. Adão sabia que ele não podia comer daquele fruto, mas eu não sei o que foi, a gente tem que aprender com essa Eva, o que foi que ela fez ali na hora que o Adão esqueceu de tudo e comeu daquela árvore também. Mas aqui, tem aqui um grande exemplo da influência. Como é que a gente influencia as pessoas? Como é que a gente vai influenciar os da nossa casa? Agora falando da influência que a gente deve exercer, a influência positiva. A gente influencia pelo exemplo. A Eva, ela não ficou assim, come você que eu vou olhar o que vai acontecer. Ela foi logo comendo também. Aí ela comeu, eu vou comer também, né? Aquelas que são influenciadoras precisam entender que nós influenciamos primeiro pelo nosso exemplo. O nosso exemplo é o que mais vai influenciar os nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos aprender a influenciar pelo exemplo. Como é que eu ensino os meus filhos a orar? Eu faço um manual de oração e entrego na mão deles? Não. Eu simplesmente oro junto com eles e eles vão aprender a orar. Se nós oramos com os nossos filhos sempre, todos os dias, eles aprendem a orar. Eu não preciso ficar ensinando, fazendo, olha, você vai fazer assim, você... Não, ore junto com eles. Ore desde pequeno com eles e eles vão aprender a orar. Os meus filhos sempre oraram, né, junto conosco. O Levi, até o ano passado, ele orava todos os dias comigo no carro, enquanto eu estava levando ele para a escola. Esse ano as coisas mudaram um pouco, mas o ano passado era todos os dias. E nós temos muitos testemunhos das nossas orações, porque colocávamos os alvos de oração. E não era assim, as coisas possíveis. Orávamos pelas coisas do dia a dia também, mas também por coisas que realmente são aqueles pedidos que Deus gosta, porque Deus gosta do impossível. Né? Não fica orando só por a Senhora abençoa nosso dia, nos protege, nos guarda, amém, glória a Deus. A gente tem que orar por tudo isso, mas coloque os seus alvos de oração. Levi, qual que é seu alvo de oração? Eu quero um PlayStation, não sei o quê. Meu Deus do céu, por que eu fui perguntar? Agora vamos orar. Aí eu falava, vamos orar, meu filho, vamos orar. Né? E a gente orava, até que veio a bênção, né? E assim... todas as coisas que nós oramos. O Davi, o meu filho mais velho, né? A Letícia está aqui, a minha nora linda. Ai, que linda, maravilhosa. E o Davi, ele sempre foi também de orar junto comigo. E com o Davi, o nosso costume era sempre orarmos antes dele dormir.
Aí, Letícia, eu vou te contar, quando ele fez 18 anos, eu falei, Davi, eu acho que você já está meio grandinho para eu vir aqui toda noite orar com você. Eu acho que agora, eu acho que já não precisa mais, né? Mas sempre foi o nosso costume. Todas as noites, nós orávamos juntos. Sempre, todas as noites. Então, o hábito de oração, a gente gera dessa forma. A minha mãe fazia isso conosco, né? A minha mãe, assim, era... né, era raiz, né, que a gente fala, mãe raiz, não é mãe Nutella. Então, era ajoelhada no pé da cama. Ajoelha aqui todo mundo ao redor e vamos orar. E assim a gente aprende a orar. Então, se você quer que os seus filhos tenham hábito de oração, ore com eles. Se você quer que os seus filhos conheçam a palavra de Deus, fale da palavra de Deus com eles. Eles não vão conhecer, se interessar, se você não estiver falando da palavra de Deus com eles. Ah, eu quero que o meu filho seja um leitor, mas não tem um livro na sua casa. Como é que seu filho vai se interessar pela leitura? Não tem nenhum livro. Eu tenho o hábito de levar, os meus filhos, sempre tive o hábito, agora mais com o Levi, de levar nas livrarias. Entro com ele na livraria, né, e aí ele já vai, eu quero esse, eu quero aquele, não sei o que lá. E eu compro livros para ele. E assim, eu vou transformando ele num leitor. Como é que... eu quero que meu filho seja um leitor, mas você não compra livro, você nunca leu para ele, nunca contou uma historinha para ele. E aí fica meio difícil. Então, nós precisamos entender que é o nosso exemplo a maior e a melhor maneira de trazer influência. A mesma coisa com os maridos em casa. Nem tudo é pregação, vou chegar em casa, eu vou pregar. Por isso que a palavra fala que muitas mulheres ganham os seus maridos para Jesus até sem palavras, sem falar nada. Porque nem tudo é pregação. Muitas coisas são o seu exemplo, é a sua maneira de fazer as coisas, a sua maneira de lidar com os problemas, de lidar com as situações, que vai ganhar aquele homem para Jesus, que ele vai entender, ela tem um posicionamento diferente, essa é uma mulher de fé, a fé dela é diferente. Nós estamos passando por uma situação difícil, mas ela está inabalável, ela está crendo, então tem algo nela que é diferente. E ele começa a se interessar pela sua fé, pelo seu Deus, pela sua maneira de agir. Então é o nosso exemplo que traz influência. E nós precisamos entender isso, o quanto é importante. E nessa noite, Deus quer que todas nós aqui possamos entender o quanto você precisa ser uma mulher influenciadora. E eu acredito que muitas aqui travaram, né, nessa questão de se ver como uma influenciadora, porque às vezes nós vemos os nossos defeitos, nós vemos as coisas que não estão boas em nós somos sempre muito críticas. Todas as vezes que a gente pergunta para uma pessoa assim, olha, aponte 3 qualidades suas e 3 defeitos. É mais rápido para a pessoa falar os defeitos do que as qualidades. Porque nós somos sempre muito críticos. E às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou ser essa pessoa influenciadora? E se eu não for um bom exemplo? E se eu não der conta de fazer isso? Mas Deus quer destravar na sua vida nessa noite esse poder de influência que Ele te deu. Porque nem com o que a Eva fez, Deus não desistiu das mulheres. Amém? Glória a Deus. Deus não desistiu nem da Eva. Porque depois Deus vem e ainda fala assim para ela, é a mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Amém? Então Deus não desistiu de nós. Foram as mulheres as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Então, Deus continua acreditando nesse poder maravilhoso. E eu quero que você entenda que hoje, nesse mundo, né, de influência digital, de redes sociais, não há problema você estar lá, desde que você esteja glorificando o nome do Senhor. Qual o problema? Quantas mulheres podem ser usadas pelo Senhor ali? Às vezes, a gente vê pessoas que têm milhões de seguidores e não estão fazendo nada para o Senhor. E outras mulheres que têm a capacidade de pregar a palavra, de falar versículos, de fazer coisas para o Senhor, ficam tímidas, não conseguem ir lá, não conseguem fazer um vídeo, não conseguem estar na rede social influenciando pessoas. E mesmo se você não tiver milhões de seguidores, na sua rede, as pessoas que estão ali ao seu redor, que estão vendo você, elas podem ser influenciadas por um versículo que você escreve, pela sua maneira de viver.
que nós vamos entender isso, que é a nossa maneira de viver, que fala com as pessoas são influenciadas. Sempre tem alguém olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós até quando a gente nem imagina, né? Aí você nem imagina, a pessoa vira para você e fala assim, eu vi aquela foto lá que você postou não sei aonde. Aí você fala, você viu? Né? Que a gente posta, mas às vezes a gente esquece que as pessoas vão ver, né? E a gente nem imagina que aquela pessoa viu e ela fala que viu. Então tem mais pessoas olhando para nós do que a gente imagina. Mas isso não é ruim, irmãs. Porque talvez nesse tempo, Deus quer usar as nossas vidas nessa área também. Amém? Então eu acredito, eu tenho certeza que Deus está falando com algumas irmãs aqui nesse momento. Tem tanta gente enchendo de abobrinha e falando tanta coisa que não edifica. E nós somos aquelas que podemos edificar vidas. Então olhe para isso. Você precisa ser referência para outras vidas. Esse é um chamado de Deus para nós, sermos referência para outras mulheres. Sabe que às vezes a gente até pensa assim, tal pessoa talvez esteja sentindo inveja de mim, porque foi lá e fez uma coisa igual ao que eu fiz, foi no mesmo lugar que eu fui. Não pense assim. Comece a pensar assim, eu exerci influência sobre aquela pessoa. A pessoa comprou algo parecido com o que eu tenho, porque você exerceu influência. Ela viu algo que você tem e ela gostou. É um sinal de que você tem capacidade de influenciar pessoas. Comece a usar essa capacidade para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? E dentro das nossas casas é a mesma coisa. Para a gente caminhar mais um pouquinho aí na palavra do Senhor, eu quero falar do exemplo de duas rainhas. Esther, capítulo 1, do 10 ao 18. Está lá também. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Sétar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo, o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Gente, olha o que aconteceu nesse texto. A rainha Vasti, esposa do rei Assuero, e esse rei, ele tinha um reino muito grande, ele governava 127 províncias. Então, era um reino imenso. Tinha muitos outros reis, muitos outros príncipes debaixo do governo do rei Assuero. E ele deu uma festa,
Diz lá no texto que ele já estava meio alegrinho, já tinha bebido um pouquinho. E aí ele vai e pede que tragam a rainha Vasti, porque ele queria mostrar ela para as outras pessoas, para os outros reis, porque ela era muito bonita, e era para ela vir com a coroa real, vestida de rainha realmente, porque ele queria mostrar ela, e ela se enfureceu com isso. Ela sabia já que ele já estava meio alegrinho, e ela falou, eu não vou, eu me recuso a fazer esse papelão, ir lá, e eu não quero fazer isso, eu não quero ser apresentada para eles, eu não quero ser mostrada para eles. E ela se recusou a ir. E isso gerou um mal-estar no reino tão grande, porque os conselheiros do rei, os entendidos nas ciências dos tempos, os cientistas, aqueles que entendiam, que aconselhavam o rei, que falavam do que podia acontecer ao reino dele a partir daquela decisão dela, a decisão que ela tomou em relação ao marido dela, naquela noite, naquele dia, naquele momento, uma atitude que ela tomou em relação ao marido dela naquele momento, ia influenciar todo o reino dele. E poderia trazer tantas coisas no reino dele. E eles falaram o que lá nesse último versículo? Que todas as princesas do reino, porque eram muitas províncias, muitos reis, muitos príncipes naquele lugar, elas iam seguir o exemplo dela. Ela iria influenciar todas as outras mulheres com a atitude dela. E elas iam se recusar, desobedecer os seus maridos. E isso seria muito negativo para o reino. E se a gente continuasse lendo, e eu sei que vocês conhecem essa história, essa rainha perdeu o reino por causa disso. Uma mulher que perdeu o reino, porque se recusou, agora preste atenção, não apenas ir na presença do rei, mas ela se recusou a ser uma boa influência para as outras princesas e rainhas daquele lugar. Ela não quis mostrar o que ela tinha de melhor, que era a beleza dela, que o rei queria apresentar aos outros príncipes do reino. Ela não quis, eu não quero. Eu não quero aparecer. Eu não quero ser mostrada, eu não quero ir lá. Então ela se recusou. E posteriormente a gente vai ver que ela perde então o reino por conta disso. E ela é destituída de ser rainha. E o rei, então, escolhe uma outra rainha, que é a rainha Ester. E a rainha Ester foi escolhida exatamente em um concurso de beleza. Porque era aquele o talento especial que o rei valorizava. Era aquilo que o rei valorizava. Por algum motivo daquele lugar, o rei valorizava e o rei queria mostrar uma rainha bonita, independente do que nós pensamos hoje, do que se fala hoje na sociedade. E a rainha Ester entendeu que se aquilo era importante para ele, ela ia se submeter ao que era importante para ele, ela aceitou participar do concurso, ela foi escolhida rainha, porque ela participou desse concurso, que era um concurso de beleza, e ela foi escolhida então para ser a rainha. Eu quero dizer para vocês que independente do conceito, se era beleza ou não, eu quero que você troque essa palavra beleza por um talento. Qual é o talento que você tem, que com ele você pode influenciar pessoas? O que tem na sua vida que você está escondendo, ou que muitas vezes você fala assim, eu não quero mostrar isso para ninguém, eu não quero apresentar isso ao mundo. Eu quero deixar isso aqui bem quietinho. Muitas vezes coisas que você poderia usar no reino de Deus, na igreja, mesmo dentro do seu lar, mas você fala, não, eu vou deixar isso aqui, deixa para lá, eu não vou colocar isso diante do Senhor. O rei na Bíblia, ele representa o próprio Deus. Tem coisas que Deus te deu, tem talentos, tem coisas especiais que o Senhor colocou na sua vida e que o Senhor quer apresentar às outras pessoas. Que o Senhor quer que seja mostrado às outras pessoas. Que essa sua influência seja mostrada às outras pessoas. Porque a gente só influencia
quando os nossos talentos são mostrados às outras pessoas. A rainha Vasti perdeu a oportunidade, perdeu o reinado, e a rainha Esther veio para o lugar dela. Um pouquinho mais adiante, Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao 3. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. No caso de Esther, ela estava lutando para salvar o povo dela, né? Porque havia ali uma emboscada, uma intenção de matar o povo, que é o povo de Israel. E Esther estava lutando pela salvação do povo dela. Mas Esther influenciou tanto o rei, né? Não só o povo, mas o rei, de tal forma que o rei falou assim para ela: qualquer coisa que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. E olha que o reino dele era muito grande. E ele falou para ela: metade do reino eu te dou, o que você quer? Qual é o seu pedido? De tão influenciado por aquela mulher que ele estava. Vocês entendem, mulheres? O poder que nós exercemos de influência nas nossas casas. É por isso que as mulheres ganham os seus maridos até mesmo sem falar nenhuma palavra. Nós podemos influenciar. No meu casamento, o pastor Narciso que pregou, e ele trouxe assim, um ensinamento maravilhoso, né, que eu gosto muito. E ele falou assim: olha, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço mexe a cabeça para onde quer. Olha, foi o pastor Narciso que me ensinou, hein? Tenho essa liberdade de falar, estou debaixo da bênção do pastor. Nós temos o poder, na verdade, de influenciar. Você não precisa ser rebelde, bater o pé, mas você pode influenciar. Exercer influência sobre aquela pessoa que está acima de você. Esther não precisou se rebelar como Vasti. Ela não se recusou a ir, muito pelo contrário. Nesse momento ali, ela que estava dando um banquete para o rei e para o próprio inimigo do povo, que era o Ramã. Ela estava dando um banquete para eles. E o rei olha para ela, ele ficou tão apaixonado por aquela atitude. Ele tinha saído lá de um relacionamento que a mulher não queria nem ir no banquete que ele dava. E agora, uma esposa que dava o banquete para ele, que fazia o banquete e chamava ele. E ele ficou tão maravilhado com aquela atitude dela. Uma mulher que serve um banquete para o marido, que ele falou assim: olha, até metade do reino eu te dou, o que você quer? Pode pedir que eu te dou. Vocês entendem? Quantas atitudes, vai pensando, qual é a atitude que você pode ter que pode mudar tudo na sua casa? Às vezes é uma atitude tão simples que pode mudar tudo na sua casa. Qual é essa atitude que pode trazer transformação? Muitas vezes não é ficar falando: ai marido, vamos para a igreja, você não vai para a igreja, você tem que ir para a igreja, o apocalipse está chegando, olha o inferno, olha não sei o que lá, né? Aí que ele não vem. Mas é uma atitude. É às vezes sair da igreja, levar um lanchinho para ele, se ele não vem, né? Chegar feliz, trazer coisas boas para ele, com muito jeito, né? Falar das coisas que você aprendeu, demonstrar as coisas que você aprendeu, no momento oportuno. Então ele vai ver: nossa, essa mulher é diferente, tem algo especial. E ele vai desejar também. Ele vai querer. Então Esther, ela não só ganhou o trono de rainha, mas ela teve o poder de influenciar o rei. Lembra que eu falei para vocês que o rei também é uma figura do próprio Deus? Agora eu quero que você pense. Nós temos o poder de influenciar até o mundo espiritual com as nossas atitudes. E isso também é bíblico. A Bíblia fala que quando Deus anunciou, né, que iria destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que Abraão começou a interceder diante do Senhor.
Ah, Senhor, mas e se tiver 30 justos lá? Ah, Senhor, mas e se tiver 20 justos lá? Ai, Senhor, mas e se tiver 10 justos naquele lugar? O Senhor não destrói, não? Não é? Até que Deus falou assim, olha, então vamos fazer assim. Eu vou tirar a família que está lá, né? A família que é justa eu tiro antes da destruição. Vocês entendem? Deus negociou ali, falou, então eu vou tirar. Aqueles que são justos, não, eles não vão ser destruídos junto. Quando nós somos sábias, quando nós exercemos esse poder de influência, nós mudamos coisas no mundo espiritual. Existem coisas que já estão determinadas, mas existem outras que podem ser mudadas pelo nosso poder de influência. Podem ser mudadas pela nossa atitude diante do Rei dos Reis, pela forma como você age, pela forma como você se posiciona. Então hoje o Senhor nos chama para esse posicionamento. O Senhor te chama hoje para sair do nível de mulher desacreditada para o nível de mulher influenciadora. Então esse nível de mulher que fala assim, não adianta eu falar porque ninguém me escuta, não adiantou eu pregar em casa porque os meus filhos não escutaram, não adianta eu falar para esse marido, para essa vizinha, para essa mãe, para esse pai. Deus tem um outro nível para você. Então você hoje vai sair do nível de mulher desacreditada para o nível de mulher influenciadora. E nós temos na palavra de Deus um exemplo, que é o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, que nós não vamos ler o texto todo, porque vocês já conhecem a história dela, era uma mulher que ia ao meio-dia buscar água. Uma mulher que na sociedade certamente era muito criticada, porque teve 5 maridos e tinha um que não era marido dela no momento em que Jesus encontra ela. E a Bíblia fala que ao meio-dia ela estava indo a um poço tirar água, que não era costume de ninguém ir no poço ao meio-dia. Então certamente ela não queria encontrar ninguém naquela hora. Ela era aquela mulher que falava assim, eu vou nessa hora porque eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Não vou na casa de ninguém, não quero que ninguém venha na minha. Não quero saber desse negócio de contato com ninguém. E naquele dia ela encontra no poço uma pessoa que fala com ela. E a primeira coisa que ela fala de tão amargurada que, como que você vai falar comigo? Você não está sabendo que você é judeu, eu sou samaritano, e os judeus nem falam com os samaritanos? É o que ela falou para Jesus. Você não tem que falar comigo, a gente é inimigo, nossos povos não se falam. E Jesus tinha pedido o que para aquela mulher? Água. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E Jesus fala assim para ela, né, que se ela soubesse quem ele é, ela que ia pedir água. E Jesus fala para ela que ele tem uma água para dar, que ela nunca mais ia ter sede. E no desenrolar daquela conversa, Jesus também ensina aquela mulher, porque ela começa a questionar coisas espirituais. E aí a gente começa a ver que ela era uma mulher cheia de conceitos espirituais. A princípio, uma pecadora, mas depois uma mulher cheia de princípios, de conceitos espirituais. Mas onde que é certo adorar? Aqui em Jerusalém ou naquele monte? Qual é o lugar que é certo? Ela estava preocupada em qual era o lugar correto para adoração. E Jesus fala, nem em Jerusalém, nem nesse monte, o lugar certo para adoração é adorar em espírito e em verdade, porque é isso que Deus está procurando. Deus está procurando nessa noite mulheres posicionadas espiritualmente, mulheres que são adoradoras na sua casa, mulheres que colocam louvor e adoração. Ah, Eliana, como é que faz para ter filho no ministério de louvor? Adora a Deus, louva a Deus, coloca música na sua casa que adora o Senhor. Como é que seus filhos vão ser outra coisa? Eu não sei tocar nada, nem sei cantar, mas meus filhos sabem. Porque sempre teve louvor, sempre teve adoração em casa.
Porque a gente sempre quis adorar em espírito e em verdade. Então, uma pessoa influenciadora, ela tem que entender que ela tem que sair do nível da religiosidade. Porque às vezes, irmãs, a gente se preocupa com tanta coisa que a gente quer fazer para Deus e que Deus não está pedindo para nós. E a gente deixa de se preocupar com outras coisas que são tão importantes. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas e a gente deixa de viver uma fé verdadeira, uma fé simples e verdadeira. O evangelho é simples, é verdadeiro, é do dia a dia, é de viver realmente para o Senhor, é de ser a mesma pessoa no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, todo dia. Tem gente que no sábado e no domingo é de um jeito, é santo porque vai vir na igreja. De segunda a sexta é de outro jeito, porque não tem culto. O evangelho é simples e é verdadeiro, e é isso que Deus está procurando dentro de nós. Então Jesus começa a ministrar isso para aquela mulher. Não é no monte que você vai, não é isso que é mais importante. Qual é o lugar para adoração? O mais importante é que a adoração seja verdadeira, seja fruto de um coração que está buscando a Deus de verdade. E aquela mulher começa a entender que tudo que ela estava fazendo até então ali na vida dela era buscar de uma forma errada. E as coisas que ela buscava não preenchiam o vazio do coração dela. E a Bíblia fala em João 4, versículo 28, depois daquele encontro, daquela conversa que ela teve com Jesus. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Já no versículo 29. Depois que aquela mulher teve aquele encontro com Jesus, ela deixou o seu cântaro. O cântaro era a vasilha que ela tinha levado para colocar água, porque ela tinha aquela sede que não passava. Mas depois que ela recebeu Jesus, depois que ela encontrou Jesus, que ela bebeu daquela água viva. Quando a gente bebe da água viva, a gente não precisa mais ficar buscando de uma fonte, de outra, de outra, de outra, de outra. Porque a água viva enche a nossa vida, enche o nosso coração. Jesus é o desejado das nações. Jesus é aquele que preenche a nossa vida. Esse é um outro segredo espiritual daqueles que querem ter os filhos na presença do Senhor. A Bíblia fala assim que ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é a água viva, Ele é tudo. Se os seus filhos conhecerem Jesus, mais do que uma religião, mais do que rituais de uma igreja, eles vão se firmar, eles não vão para lugar nenhum, eles não vão para religião, para outra religião, para outro lugar, porque eles conheceram Jesus. Mesmo se eles saírem para longe, eles vão voltar para Jesus, porque Jesus é o alicerce, é a base. E quando aquela mulher bebeu de Jesus, ela entendeu que ela não precisava mais daquela busca que ela fazia todos os dias, porque agora ela tinha conhecido um homem que falou tudo o que ela tinha feito, e ele é o Cristo. E aquela mulher que antes não queria influenciar ninguém, não queria falar com ninguém, nem com o Cristo ela queria falar, ela sai e ela vai correndo influenciar. Ela vai correndo falar com outras pessoas. Amém, queridas? Quando nós conhecemos Jesus, quando você tem uma vida com o Senhor, quando você deixa Ele transformar a sua vida, e essa transformação é todo dia, todo dia, todo dia mais um pouquinho. Você tem que falar para Jesus todo dia: Senhor, faz mais um pouquinho em mim hoje, transforma mais um pouquinho, me muda mais um pouquinho, até o dia que nós nos encontrarmos com Ele. Todos os dias nós precisamos ser transformados mais um pouquinho.
tem mais um pouquinho para Ele fazer. Não importa o lugar que você ocupa no reino de Deus, na igreja, todo dia tem mais um pouquinho para Ele fazer. E quando você recebe Jesus dessa maneira, com esse nível de entrega, de posicionamento, você está pronta para influenciar a sua casa, e a sua casa, as suas atitudes vão influenciar toda a sociedade. Toda a sociedade. Para que aquela mulher se tornasse uma influenciadora, eu não li o texto com vocês, mas para que aquela mulher se tornasse também uma influenciadora, a Bíblia fala que Jesus também confrontou as atitudes dela na casa dela. Jesus fala para ela: cadê o seu marido? Chama ele. Porque ela precisava entender que dentro da casa dela tinha que ter transformação. E ela fala: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: é verdade, você já teve 5, que você tem agora nem é seu marido. Muitas vezes, queridas, nós somos confrontadas pelo Senhor. Mas o Senhor nos confronta, o Espírito Santo nos confronta com amor para nos corrigir, para nos ensinar. Exortação na palavra do Senhor, a exortação de Deus nos ensina a melhorar, nos encoraja, é encorajadora. O que é que o Senhor tem mostrado hoje para você? Da sua casa, da sua vida, que talvez você tenha que falar: é verdade, Senhor, está desse jeito aqui. E o Senhor está te dizendo: então, se você está disposta a mudar, eu vou transformar. Deus tem milagres para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Deus tem milagres para você nessa noite, amém? Apocalipse 1, do 6 ao 8, fala que nós somos reis e sacerdotes, e nós precisamos nos posicionar. Então nessa noite eu acredito que o principal é você entender a importância de se posicionar como uma mulher influenciadora, influenciadora da sua casa, e que a sua casa vai influenciar multidões, vai influenciar a sociedade, e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Só esse versículo. Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Você precisa se posicionar e entender, da mesma forma como um dia Ele chamou Vasti, e Vasti recusou, e Ele chamou Esther, e Esther aceitou, e Esther transformou a história da vida do povo dela pelo posicionamento dela. A história da nação de Israel foi transformada na época de Esther, porque eles seriam todos exterminados e não existiriam hoje, se ela não tivesse se posicionado dentro da casa dela, dentro do lar dela, em relação ao marido dela. Da mesma maneira, Deus chama você hoje para se posicionar na sua casa, no seu lar, em relação aos seus amados, em relação aos seus familiares. O nosso posicionamento começa na nossa casa e ele se estende para a sociedade. Às vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer ganhar o mundo primeiro e a gente não entende que a gente tem que ganhar a nossa casa primeiro, que começa na nossa base. E quantas histórias tristes nós já vimos, infelizmente, no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, até no meio de pessoas famosas cristãs, que começaram ganhando o mundo e de repente a casa desabou, o lar desabou, porque não cuidaram primeiro do seu lar. Então, queridas, existe uma influência silenciosa que você vai exercer sobre o seu lar, com atitudes, com fé, uma mulher de fé. Na nossa casa, nós temos enfrentado algumas lutas também. E eu nem queria falar isso. Mas nós recebemos há alguns anos atrás um diagnóstico muito terrível na vida do meu esposo. E quando esse diagnóstico veio, Deus falou assim para mim, um texto que está na palavra do Senhor.
Se te mostrares fraca no dia da angústia, a tua força será pequena. Então não era tempo de fraqueza, é tempo de força, tempo de orar, tempo de buscar, tempo de clamar. Não é tempo de fraqueza, tempo de força, tempo de fé. Quando vem a angústia, quando vem o problema, quando vem o diagnóstico, é tempo de fé. É tempo de se levantar, é tempo de orar, é tempo de buscar mais, é tempo de crer. Tem momentos que a gente olha e a gente fala assim: eu só tenho Deus, eu só posso crer. E nesse momento você sabe, então, que você está diante do tudo, de todas as possibilidades. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E se Ele é o Deus do impossível, Ele faz tudo no seu tempo, Ele faz todas as coisas. E Ele tem nos sustentado desde então. Tem cuidado de todas as coisas, tem cuidado de nós, tem feito milagres. E a vida do meu esposo é um milagre, porque para os médicos ele não estaria nem andando, não estaria falando. Não falei para ele que eu falaria sobre isso, mas para quem não sabe, ele tem um tumor cerebral. Ele talvez não fale muito sobre isso. Não é diagnosticado como um tumor maligno, mas é um tumor bem grande e pelo local que está, para os médicos já teria afetado a visão, a audição, o andar. Nenhum médico entende como ele ainda anda. Já fez alguns tratamentos, o tumor ainda está lá, mas a vida dele é um milagre diário, é um milagre de todos os dias. E nós vamos viver quanto tempo o Senhor quiser este milagre. Vamos viver, esta é a forma de fazer o milagre que Deus escolheu. Está lá e milagrosamente estamos vivendo. Amém? Tem algumas situações, tem algumas noites que são piores, dias que são melhores, mas o Senhor tem nos sustentado. Então, queridas, seja forte, seja uma mulher de fé, seja uma mulher influenciadora. Creia no melhor de Deus, creia nos milagres, creia no que virá. Creia que Deus tem sempre o melhor para nós e que Deus quer usar a sua vida. Tem uma multidão esperando por aquilo que vem da sua casa. Os filhos que você tem criado, que você tem educado, serão os filhos que nós estamos deixando na sociedade. E as pessoas vão olhar para eles e falar: por que esse menino é educado dessa forma? Por que essa pessoa é honesta dessa maneira? E um dia eles vão saber: porque foi criada lá dessa forma, porque teve uma educação cristã, porque a igreja que ele vai ensina assim, porque então existe Deus por trás disso, existe o evangelho. Nós estamos em uma época que as pessoas temem tantas coisas, e eu entendo, as pessoas temem tantas influências, porém, nós não precisamos temer, porque nós estamos aqui para influenciar e não para ser influenciados. Nós precisamos apenas ser nós a maior influência na vida dos nossos filhos, na nossa família e naqueles que estão ao nosso redor. Então hoje tem um chamado de Deus para você. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu acho que eu passei do horário. Tá ótimo. Quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. E eu quero que você nesse momento fale com o Senhor. Talvez você tenha vindo buscar um milagre específico para a sua casa, para a sua vida. Talvez você esteja desejando também que a sua casa fale. Senhor, eu quero que a minha casa esteja falando com as pessoas, mesmo sem palavras. Eu quero que o meu lar seja um lar que abençoe pessoas. Talvez você esteja passando por lutas com filhos, com marido, com familiares. O Senhor está aqui. O mesmo Jesus que encontrou aquela mulher samaritana, o mesmo Jesus que transformou a história daquela mulher depressiva, Ele está aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar você, se você
sente no seu coração de buscar ao Senhor, de orar por essas causas, e você gostaria de se posicionar diante do Senhor e gostaria de sair do seu lugar, vem à frente nesse momento. Vem orar por situações da sua casa, da sua família, ou por milagres que você tem buscado. Se você deseja se colocar diante do Senhor, venha buscar o Rei dos Reis. Venha diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu quero um toque seu nessa noite. Eu quero receber de Ti, Senhor. Eu quero força para a minha vida. Eu quero força para o meu viver. Deus é fiel na tua vida. O Senhor é poderoso.